Somos o sindicato que representa os trabalhadores em segurança privada de Campinas e região. Nossa missão é assegurar os direitos da categoria, oferecer benefícios justos e promover condições de trabalho dignas e seguras, para quem dedica sua vida à proteção e cuidado de todos. Juntos, construímos uma categoria mais unida e valorizada. Sindivigilância Campinas, uma nova era de comunicação e serviços. Inovando sempre, o Sindivigilância apresenta o VigCast, seu novo canal de comunicação com a categoria. Um espaço voltado à valorização dos profissionais da segurança privada e à reflexão sobre suas lutas, conquistas e desafios. Sejam bem-vindos ao VigCast. O pessoal deve estar pensando assim, né? Tá vendo eu falar aqui, falou, porra, mas só o jeito desse problema, esse tipo de problema, mas não é, gente, é que eu passei mesmo. E, Neide, você acompanha a minha vida, você tá até acompanha lá minhas netas, né? A Júlia e a Laura. A minha filha Carla, tá? Sabe que ela passou por um episódio muito traumático quando minha netinha nasceu, tá? E 5 dias depois ela veio a falecer. Tá? Sim. E ela está grávida novamente, tá? E ontem nós tivemos que... No sábado ela foi para uma festinha com a gente, aniversário da minha afilhada, aonde eu mandei ela ir para minha casa, só que ela tá com essa coisa, ela enfiou na cabeça dela que ela não pode sair de dentro de casa, tá? Ela não pode se movimentar, não faz nada, com medo, tá? De acontecer novamente. Inclusive, tá? O medo maior dela é quando chegar próximo dessa criança nascer, dela passar por tudo novamente. O que você aconselha, para ela? Eu reveria a rotina dela. Ela tem que estar de resguardo, sim, mas ela tem que ter uma rotina que ela consiga exercer. Ela tem um problema que a placenta dela é muito baixa. Isso. Tá? Mas já dentro falou. das limitações dela, como é que vai ser a rotina, né, de convívio familiar? Como é que tá as questões do que ela pode, né, de alimentação? Como é que tá esse cuidado? Suporte psicológico para ontem, né? Porque ela passou por um trauma e é esperado normalmente, um trauma foi bem significativo, que impactou a dinâmica familiar inteira, e é esperado que, se eu passei por uma situação, nosso corpo é inteligentíssimo, nosso cérebro, ele vai antever situações, e se acontecer novamente? Entendeu? Existe essa preocupação, sim, que a gente não pode desconsiderar, mas assim, de que forma ele vai lidar apesar dessa apreensão, desse medo. Por isso que um suporte constante psicológico, suporte familiar vai precisar, porque ela passou por um episódio traumático, entendeu? Então assim, o corpo dela vai estar em estado de apreensão e medo de que algo possa acontecer. E quando a gente passa por um histórico traumático, nosso corpo ele vai ficar atento, alerta, hipervigilante. Então ele vai evitar situações, coisas que às vezes ele não evitava. Ai, mas se acontecer isso? Então o medo de que aquilo aconteça faça a gente mudar totalmente. Então a gente evita, sabe? Só que o isolamento, esse afastamento, faz com que a gente desenvolva outras questões. E cada vez que eu não enfrento algo que, sei lá, eu vou dando comandos pro meu cérebro que realmente é perigoso, que eu tenho que me preservar. E eu ficar nesse looping, né? Por isso que existe a pessoa que tá em sofrimento, ela acaba se afastando de tudo e de todos. Porque cada vez que eu dou um comando, o meu corpo entende, é verdade, realmente pode acontecer. E aí vai uma dinâmica lá. Mas suporte psicológico, rever assim, as necessidades dela, ela precisa entender aquela situação, mas que vai ter um grau, enquanto não passasse a gestação, vai ter um fator. Mas dentro da médica dela, buscar a médica dela também, se existe alguma coisa mais tranquila que ela possa tomar dentro da gestação, para que ela fique menos ansiosa, porque vai interferir tanto nela, no mental, no físico, e no desenvolvimento dessa criança. Sim. Né? Então, assim, precisa rever com vários profissionais esse suporte para ela. Maravilha. Já que eu toquei no assunto da minha filha, vamos falar um pouco da mulher, né? Tá? Até pouco tempo atrás, a categoria era predominantemente masculina. Tá? E as mulheres vieram, tá, para a vigilância privada, principalmente nos bancos, para suprir uma necessidade que nós tínhamos por causa da porta giratória. Tá? Então, entendeu-se que o trato que a mulher tinha com os clientes do banco era diferente do homem. Uhum. Tá? Aí colocaram as mulheres. Na época, nós até entramos com pedido, tá? Junto às empresas, a Febraban e todo mundo, que fornecesse o colete à prova de balas com bojo para as mulheres. Tá?
E na época, o que os fabricantes falaram? Não, porque não tem mercado. E realmente eram pouquíssimas. Então, eles não iriam fazer só para atender. Mas agora tem a Polícia Militar, tá? Tem muitas mulheres na Polícia Militar. Na nossa categoria, tem muita mulher e estamos já conversando. O Estatuto também prevê, né, que seja dado, tá, o equipamento, o EPI adequado para a mulher. Ou seja, esse adequado tem que ser com bojo, porque a mulher, quando está no seu período menstrual, tá? Aquilo interfere, aquela placa que grudada de cima, né? Então, assim, nós temos vários problemas. Por exemplo, a mulher na academia, tá? Quando vai fazer o curso, nós tivemos problemas com a questão de assédio, principalmente na hora da defesa pessoal, tá? Muito complicado, porque além dela passar por isso tudo, ter uma jornada grande, ainda tem que chegar em casa, Sim. cuidar da casa, cuidar dos filhos, é a terceira jornada, né? Sim. O que você pode nos dar para as mulheres da categoria, para tentarem driblar essa questão, tá, de depressão? Com a mulher, é um negócio mais complexo, né? Tem as questões ainda que passa todo mês, né? Questões ali, coitado de nós. Eu acho que assim, quando a gente fala de uma estrutura, e eu acho que é uma estrutura externa, né? Estrutura da empresa, ter um suporte, uma orientação, porque tem as diferenças do homem e da mulher. Né? Claro que a formação é a mesma, mas eu acho que uma estrutura adequada externa para, no caso, assim, dos cursos, uma estrutura de vestimenta. Imagina, eu não sei quer dizer, eu nunca utilizei um colete e aquilo vai interferir, porque é um desconforto ali que pode interferir, concorda? Sim. Um desconforto, imagina nisso no dia a dia. São coisas simples, imagina as outros. Como é que é o tratamento? Como é que é feito cursos, orientações referente a essa convivência do masculino e feminino? Porque tem pessoas que não são tão compreensivas, né? Porque assim, eu entendo que é uma dinâmica, uma profissão masculina, mas eu entendo que o feminino tá ali. Então, de que forma a gente tem que preservar a profissão, mas respeitando a individualidade da mulher? É claro que, assim, no contexto, a mulher tem filhos, sobra para si, às vezes não tem um parceiro. Já existe, acredito, o homem tem as pressões, né? De ser um homem, provedor, machista lá, e as mulheres têm outras. Mas ainda eu vou é que assim, como a mulher ainda tem, às vezes, uma casa, etc., não que o marido não colabore, mas eu acho que dentro do que ela pode... que a gente fala de sono, alimentação, o suporte psicológico, buscar ajuda de outros profissionais se tem algumas questões, porque a mulher tem as questões hormonais também, né? As questões também que interferem, tem muitas que sofrem muito, né? Então, assim, buscar ajuda de vários profissionais para dar conta dessa dinâmica aí. Mas eu acho que como a mulher está inserida em dinâmicas que já é masculina, eu acho que, assim, uma estrutura externa da empresa ou de tudo que a gente pode deixar menos desconfortável para ela, eu acho que já é interessante. Né, estrutura externa. Nós tivemos um caso, tá, com uma companheira, ela estava grávida, né? E no posto de serviço dela, no banco, não ia usar, a barriga já estava grande. Tá? Quer dizer, colocar colete e fica aquela... Até é o caso que é pessoas obesas na nossa categoria, nós já abordamos isso aqui, tá? O homem é muito obeso, não é contratado porque não tem colete, gente. Não, tá? Então, essa companheira, o médico, tá, falou que ela tinha que ser remanejada de posto de serviço. Sim. Tá? E a empresa não queria, nós fomos para cima, remanejou ela e falou, nós vamos tirar a arma dela. Eu falei, mas peraí, não é tirar a arma. Você vai tirar a arma e o colete dela para ela ficar no mesmo posto, ficar no banco? Não, de forma alguma. Aí você vai estar colocando a vida dela em risco, vai piorar a situação. Sim. Eles pegaram, remanejaram ela para um condomínio que eles tinham na mesma função, recebendo o mesmo salário, porém, o que ela estava exercendo era função de porteiro, não de vigilância. E ela ficou lá, tá? Deu prazo, ela trocou a licença maternidade, seu filho até hoje está aí, está bem. Mas se não fosse a intervenção de vocês, você viu que a estrutura, o bom senso, a sensibilidade diante daquela pessoa, não só a mulher. Às vezes o homem fez alguma cirurgia ou tá passando por uma situação ali, se existe formas de a gente adaptar ou readaptar, mas falta o bom senso. Quando eu falo de estrutural, imagina toda essa situação. Vocês tiveram que intervir para que ela fosse respeitada naquele momento, nas necessidades de acordo com o físico e emocional dela. Você viu como falta, às vezes, conhecimento e bom senso? E nós tivemos também um outro caso, tá? Uma determinada empresa, ela forneceu a capa do colete para os trabalhadores, mas não tinha placa balística. Tá? E quem foi que botou a boca no mundo? Justamente a mulher.
Ela falou, não vou usar isso. Enquanto o outro companheiro lá, ele colocou com o papelão dentro. Falei, mas rapaz... E ela falou que se recusou. Então, essas questões chegam aqui no sindicato e nós temos que atuar e fortemente. Né? Isso causa também, né, um problema psicológico. Pensa, pô, eu tô com... Em vez de ter um colete, uma placa balística, eu tenho um papelão. Pô, o cara vai me matar. Entendeu? Se tiver... Mas imagina como esse fator externo, que é um ambiente, uma coisa externa, interfere numa profissão que eu já tenho, que já sou mais vulnerável, minha maior vulnerabilidade, meu estado de tensão e apreensão emocional se houver alguma situação, ou só a possibilidade de haver essa situação. Concorda que isso vai ser um fator significativo para o meu sofrimento? Sim. Todos os dias, várias horas no dia nessa situação? Sim. De ficar exposto à situação. Temos mais uma situação também, aí o Ronaldo sabe muito bem disso, é assim, Lady, quando está chegando o pagamento. Tem algumas empresas que, olha, sinceramente, nós não sabemos se são empresas de vigilância ou o que são essas coisas, tá? Porque o trabalhador ele trabalhou 30 dias, tá? Cuidando de um patrimônio alheio. Sim. Cuidando de vidas alheias. Chega no dia de receber seu salário, a empresa simplesmente não pagou. Ah, vou pagar tal dia. Atrasa os benefícios, atrasa tudo. Tá? Então, depende da nossa atuação e a gente vai para cima. Aqui o pessoal sabe, no estado todo, eles sabem que o Sindicato de Campinas vamos para cima mesmo, não tem jeito. Agora, isso também vai acarretar um problema para ele. Claro, porque ele oferece. Qualquer trabalhador trabalha, né, tem uma dinâmica de exposição ali, estado de tensão e alerta devido ao trabalho que exerce. E aí, na hora de não receber de acordo, ou demorar, ou não darem explicações, você concorda? Primeiro, a pessoa trabalhou, ela espera. É claro que ela já está apreensiva, a gente já tem uma dinâmica alimentar cognitiva. E aí, ela vai sentir o quê? Primeiro, lembra que a gente está falando da desvalorização do trabalhador? Imagina, isso interfere na autoestima e no sofrimento, sim. Porque as pessoas têm contas para pagar. Você espera que tal dia entre o valor, porque eu tenho compromissos que eu firmei. Existe o sofrimento mental aí também. É claro que vai contribuir de uma forma negativa. Necessidade, né? De comer tudo, né? O básico. Não consegue prover o básico realmente é pesadíssimo. Sem ser remunerado, né? Então, eu levantei essa questão porque nós tivemos um trabalhador que ele nos procurou uma vez que o filho dele, o menino estava com 5 anos e tinha uma doença, tá? Eu não lembro agora o nome da doença. Bom, ele vivia ligado nos aparelhos. Então, os médicos resolveram mandar ele para casa. Então, era tratado em casa, tá? E ele tinha que tomar a medicação, a alimentação por sonda, mas ficava ali com a família, tá? E tinha uma enfermeira, tá? Que ficava lá direto, 24 horas, tá? As enfermeiras revezavam lá. Só que tinha um problema no bairro que ele morava, a questão da energia, que toda hora caía energia. Bom, o hospital falou, olha, lá não temos como resolver isso. Entendeu? Ele veio aqui e falou, pô, Jesus, eu preciso, cara, me ajuda. Eu falei, mas peraí, nós vamos te ajudar. E nós compramos um gerador para ele. Isso, pouquíssimo, aliás, só 3 pessoas aqui dentro sabem. Agora, tá, que a gente não divulga essas coisas para ninguém. Compramos o gerador, tá, e tá lá. Quando faltava energia, automaticamente ele já ligava. Porque se o garoto ficasse sem a ventilação, sem... que era ligado, né, os tubos, Ronaldo, tá? Os remédios, era tudo automático, tá? Se ele ficasse 10 minutos, ele poderia perder a vida. Nossa. Tá? Então, imagina a cabeça desse pai. Sim, trabalhando. Tem que estar em estado de tensão e alerta. Certo? E pensando na possibilidade de algo acontecer com o filho, inclusive até a morte. Com ele, e não receber pagamento, que era o que mais acontecia com a empresa. Quantos fatores, quantas variáveis a gente está aí, né? Fortes, para ter um impacto no sofrimento desse ser humano. E como é que ele não vai adoecer? Sim. Mas é seríssimo, imagina. Alguém que você ama, se acontecer alguma coisa, você não tem condições, uma estrutura. Imagina, eu tô aqui, eu tenho que estar atento e alerta pra tudo e pra todos, sou cobrado, tem pressão, né? E ainda tem acontecido. Gente, olha quanto sofrimento aí, que as pessoas nem levam essa possibilidade, né? Verdade. Descartam isso, esse histórico. Acho que a gente trouxe bastante coisa hoje, né? Sim. Ô, Geis, basicamente, eu tenho algumas outras perguntas aqui, mas é tudo relacionado a questão de trabalho de maneira geral. E são temas que a doutora já abordou, inclusive, no começo. Através de exemplos que vocês me trouxeram, né? Dá pra entender como é a dinâmica sobre LER, DORT, sobre
sobre o uso de EPIs, sinais e sintomas conforme da doença, né? Que está aqui, justamente o que a senhora falou. Irritações na pele, problemas auditivos, né? Fadiga, dificuldades de maneira geral. Quais são as principais doenças ocupacionais, né? Dentro do nosso ambiente, né? Vocês, é a questão osteomuscular, né? Realmente, área de disco, questão de musculatura, sustentar o instrumento de vocês, né? O colete, tudo isso. Muitos são afastados por lesões, né? Não só a polícia também. Só que, normalmente, o emocional também já tá ali frágil, né? Também tem a questão do impacto ali... depressão, diabetes, outras coisas. Às vezes são afastados por questões físicas, mas as psicológicas já estão ali também bem delicadas, né? Aqui tem uma interessante que fala de qual é a importância do laudo médico ocupacional. Dentro do ambiente de trabalho é aquele exame periódico, né, doutora? Sim, mas muitos para conseguir um trabalho, eles não falam a verdade. Acabam negligenciando para poder, senão você não é contratado. Inclusive de uso de medicação. É muito comum isso, doutora? É muito comum. Inclusive, ter porte de arma, se a pessoa falar, ela não vai ser aprovada no teste psicológico. E a realidade de muita gente da área de segurança que trabalha armado. E isso é tirar o pino da granada, né? Mas já entra já com um problema já. Isso, às vezes é um tratamento pontual, temporário, vai interferir. Mas às vezes a pessoa, independente do uso da medicação, ela não compartilha, mas ela passa nos testes. Né? Às vezes não é significativo para interferir no poder de resposta, memória, atenção, foco. Passa, mas a pessoa só ocultou essa informação para conseguir aquele emprego. Ou, né, aquela situação. Porque precisa trabalhar. Isso. Nós tivemos, uma vez, nós tínhamos uma parceria com uma farmácia, lá, que funcionava dentro do sindicato. A farmácia era perto, se não era física, tá? Mas tinha o pessoal lá e era perto do sindicato. O trabalhador chegava, pedia o remédio, nos 5, 10 minutos já estava lá, dando na mão dele. E nós resolvemos fazer uma pesquisa, tá? Para saber, até o parceiro falou, vamos saber qual os tipos de medicamento que os trabalhadores vigilantes mais consomem. Nossa, interessantíssimo. Qual? No primeiro lugar, antidepressivos. Foi disparado. Sim. Foi disparado. Em segundo, inibidores de sono. Terceiro, disfunção erétil. Tá? Mas foi assim, ó. Né? E eu falei, rapaziada, tá difícil. Então, esses bate-papos assim, abertos, a gente tem que ter com o trabalhador e falar para ele, cara, você tá sujeito a isso tudo. Sim, tá? Concordo. Imagina, como você falou, o trabalhador, ele faz 12 por 36. Em 2 empresas, ele trabalha 12 terceiro, aí tá, um dia ele tá aqui, outro dia ele tá aqui. Quando não emenda, né? Quando não emenda, vai fazer uns bicos e emenda. O poder cognitivo dele, quando você fala o poder sexual, de resposta. Físico, vai interferir. Vai interferir totalmente. Aí você tem que utilizar isso, por isso assim, às vezes usa algo pra relaxar, porque você fica em estado de tensão e alerta, e depois você quer o quê? O seu corpo não vai desligar. Você ligou um negócio, ele tá ali. Então, às vezes a pessoa usa alguns relaxantes musculares, alguma coisa assim pra dormir, álcool, outras substâncias, para poder ter um relaxamento, porque você está em estado de tensão e alerta a todo momento. Quantas horas você dá essa informação pro seu corpo? Agora eu quero ir pra casa desligar e ficar tudo tranquilo. Não vai, porque dinâmicas assim bagunça todo o corpo e vai interferir em várias áreas. Questão sexual, né? Só trabalha, mal se alimenta, não dorme, não tá com cuidado físico. Mas é claro que vai interferir nas questões de ter paciência com a mulher ou com o homem, né? Nas questões do dia a dia, você vai ficar mais irritado, oscilação de humor, raiva, explosões. Se você fica num lugar onde só gerencia conflito, principalmente, você tá na questão de reação, você já tá ali pronto pra guerra. Aí você sai disso, você acha que às vezes você vai falar, não, tô tranquilo, agora vou separar. Não, às vezes não sai. Né? Você sai do trabalho em si, mas não sai com uma dinâmica reativa. Ainda vai buscar refúgio ainda no álcool? Pra relaxar, pra dar conta, às vezes, mas ou de alguma medicação. Acaba piorando. Agrava de outras formas. Doutora, assim, desculpa a minha ignorância, tá? Mas uma pergunta bem objetiva. Depressão tem cura? Tem, sim, dependendo do grau. Cura, quando a gente fala assim, a gente precisa entender o que tá causando aquela situação. Às vezes é um episódio específico, às vezes são situações físicas e mentais. Então, assim, às vezes vai ter que entrar com uma medicação, às vezes com uma questão de suporte psicológico, às vezes por um bom tempo.
o bom diagnóstico, ele é fundamental? Sim, o rápido. Quanto mais a pessoa começar a ter esse sofrimento, o custo do cuidado é diferente do custo de reparo. Né? Começou a dar uma pecinha no carro. Opa, vamos lá. Opa, o óleo tá baixo, precisa colocar água. Deixa faltar óleo e água. Vai dar ruim? Trava tudo, trava motor, trava tudo. Exato. Né? Então, assim, eu tô falando que a gente tem que começar a buscar ajuda em algumas situações. E não esperar dar ruim, que às vezes os homens... Eu falo às vezes, né? Agora piora um pouco. Os homens vêm quando deu muito ruim ou porque a mulher pediu. Então, eles estão com medo. Ai, como vai ser? E depois falam, nossa, é só isso? Ah, tá. Eu pensei que fosse mais... Nossa, foi maravilhoso. Parece que tirou um peso das minhas costas. Né? Entendeu? Essa dinâmica. Mas, assim, buscar profissionais para intervir, para não deixar chegar numa situação. Falo médico, psiquiatra, psicólogo, para não deixar numa proporção. Porque é sofrimento físico e mental junto. Agora, senhor, eu quero fazer uma pergunta. Você atende algum bariátrico? Atendo bastante bariátricos e isso também tem muitos estudos que estão interferindo em questões de... Porque, assim, a questão da bariátrica normalmente interfere na absorção de algumas vitaminas, né? Muda totalmente o padrão, interfere em questões cognitivas e emocionais também. Estética, e alguns pacientes, eles têm que suplementar, porque imagina uma baixa, mudou tudo ali, a absorção, muda toda a sua forma de ser, dependendo de alguns casos, tá? Para fazer a cirurgia, inclusive bariátrica, tem que ter acompanhamento psicológico, não tem, doutor? Na teoria, sim, né? Mas nem todo mundo tem, né? Teria que mas o ter, pessoal assina para poder fazer a cirurgia. Eu fiz a pergunta porque tem aquela coisa, né? Que todo mundo fala. Depois que a pessoa faz bariátrica, ela tem tende a usar bastante o álcool, tá? Existe, sim. E, nossa, eu conheço 2 que fizeram e olha... Nossa. Não bebiam nada depois da bariátrica, nós é igual esponja. Existem muitas formas da pessoa responder. E hoje tem muitos estudos falando até da bariátrica de desenvolvimento de algumas doenças. Né? Porque assim, muda totalmente a estrutura. Né? Então tem muita coisa no mercado hoje. Além de ser uma agressão, porque é uma forma muito brusca, mas eu entendo, mas tem que estar um suporte e mostrar como vai ser o processo da cirurgia, né, no pós, e os cuidados que ela vai ter pro resto da vida. Porque vai interferir em algumas questões. Né? Cada paciente apresenta. Hoje tem bastante estudo, bastante coisa de doenças, sabe, autoimunes, inclusive. Às vezes alunos de 5, 10, 15, 20 anos. Mas o aspecto emocional também, às vezes, pode oscilar. Episódios ansiosos, depressivos, oscilações de humor. Interfere na absorção de algumas vitaminas. Alguns pacientes que eu atendo, nem todos, mas interfere na absorção de vitaminas. Então, fala, como é que tá seu ferro? Olha, tá baixo, medir ferro, B12 e tudo. E aí não é só oral, é injetável, porque o corpo já não consegue absorver mais. Você entende? Mudou totalmente. Hoje, eu gosto muito, né? Hoje, o intestino é o segundo cérebro. Tem gente que fala que é o primeiro. Então, o que absorve, a gente tem que cuidar da questão intestinal, porque o que absorve interfere no meu desempenho em todos os sentidos, até cognitivo. Olha que legal. Conhecimento é libertador, gente. É verdade. Né? Não adianta eu tomar vitaminas se o negócio tá inflamado pelo estresse, ansiedade, alimentação, etc. É muito louco, né, gente? Eu nunca vou ficar no mental. Interessante. Tá. Nós estamos tendo uma aula aqui, porque eu sempre falo pro pessoal que dirigente sindical, ele é tudo. Ele é médico, ele é conselheiro, ele é psicólogo, ele é psiquiatra, porque a gente atende situações e situações. Tá? Tem dia que tem trabalhador que vem ao sindicato que não tem problema na empresa, ele quer conversar, ele quer desabafar. Tá? E tem que ter alguém para receber esse trabalhador, né, para estar fazendo esse trabalho. Eu sempre lidei com problemas, geralmente quando era problema com mulheres. Por eu ter bastante filha, eu criei mulher demais na família. Filha, né? Então, aí eu atendia. E foram casos, tá, que eu atendi, eu falei, gente, por exemplo, tá, portadores de HIV. Tá? Aqui dentro do sindicato hoje, somente 2 pessoas, e como sempre foi assim, tá, somente 2 pessoas sabem quem são os nossos trabalhadores que têm, tá, o vírus HIV. Tá? Que é a dentista e eu, só, mais ninguém. Tá? Porque, infelizmente, ainda tem um preconceito. Sim. Tá? Eu tenho na minha família a pessoa que é soropositiva já há 45 anos e está vivendo normal. Sim. Mas existe o preconceito. Tá? Conhecimento. Porque, algo que o pessoal não sabe, que a circunferência da cavidade bucal ela muda, tá, na pessoa que é soropositiva. Então, é detectado fácil. Tá? E nesses casos, teve um caso que a dentista me chamou e falou, olha,
preciso falar com você. Falei, tá bom. E era a esposa de um vigilante, tá? E eu fui, tá? Eu falei, olha, terminar aqui, gostaria de que você fosse à minha sala que eu vou conversar. Quero conversar com você. Ela começou a chorar. Ela falou, eu já sei o que você vai falar. Doutora, pode falar que eu sei que eu sou soro positivo, que o meu marido me passou. E aí? E aí, gente, olha, né? E a gente fica assim, tem que dar uma de psicólogo sem ser, tá? Conversar, falar, ó, tem medicação. Falar, não, foi assim, tá. Então, nós sabemos, então, a segurança não é para a gente, tá? Então, temos aqui a assistente da dentista, tá? Nesses casos, a assistente não participa, ela não sabe, tá? A dentista tem que fazer todo o procedimento. A questão do instrumental tem que ser como é diariamente, né? Esterilizado tudo, mas para a pessoa, porque o problema, o risco é para ela, não para nós. Sim. Tá? Porque o HIV não é transmitido assim, né? Então, são coisas que balançam a gente, tá? A nossa dentista deu também. Doutora Laura, um abraço para você. Ela está passando por uma cirurgia, né? Tá? Grande abração. Daqui a pouco ela está de volta aqui. E a gente costuma estar conversando, né? E eu falo, gente, para todos os trabalhadores, diretores aqui, o que eu falo para vocês? Não deixe chegar aonde eu cheguei. Sim. Isso é ponto pacífico, tá? Não deixe chegar aonde eu cheguei. Todo dia eu falo com eles aqui dentro. Falei, gente, eu sei, galera, eu sei o que eu estou falando porque eu passei. Eu passei, tá? Eu poderia não estar aqui conversando. Entendeu? Foi até o dia, tá, que eu chamei e falei, olha, vem aqui e me tira isso aqui de perto de mim, porque eu não quero. Eu vou me matar. Que hora dessa eu vou me matar. Tá? E minha esposa ali, toda hora eu não saía. Você sabe o que é não sair de dentro de um quarto? Não querer enxergar a luz do dia. Eu fechava a janela, fechava tudo, eu só ficava no escuro. E tremia, não tinha fome, não me alimentava, tá? Então, gente, esse tema é muito importante para você, trabalhador vigilante, tá? Muito importante, tá? Não leve para o lado que você não é ninguém, tá? Você vai se sentir a pior das pessoas, mas coloque na sua cabeça que isso é tudo, tá? Da sua cabeça. Procure orientação, procure o médico, procure a Neidi, que ela vai fazer você correr, vai fazer você andar, vai fazer tomar suplemento, né? A Neidi vai te dar uns puxão de orelha. Porque é aquilo, né? Eu achando foi que nada, vai ser de boa. Vai ser de boa. Rapaz, só vou falar. A minha encrenca na minha vida era como é que tá aí? E a gente tem uma memória maravilhosa. A gente lembra tudo que foi falado nas outras sessões pra gente puxar e fazer link. Você acha que... Não, assim, gente. Passou, tá? Mas é aquele negócio. Dentro dos limites, tá? Ela é uma psicóloga, tá? Eu sou paciente, tá? Eu vou falar... Vou escutar, como eu já escutei dela, coisas que eu não queria. Eu não queria escutar dele. Não aceitava ninguém. Eu tô falando, então tem que calar a boca de escutar. Né? Porque é complicado, gente. Eu acho que, assim, as pessoas deviam tomar consciência desse profissional, né? Porque ele tem uma demanda em excesso para poder zelar pelo patrimônio, pelas vidas. E eu acho que um reconhecimento... Acho que essa conversa hoje foi trazer o quanto existe um ser humano que tem suas necessidades ali, mas ele está fazendo o trabalho dele. Então, quando a gente vê um vigilante, né, não é só o uniforme. Ele tem que ser visível pela pessoa que está ali representando, mas saber que existe um histórico de vida, né? E ele também carrega sofrimentos, medos, desejos, mas ele está ali, né? E às vezes não é reconhecido, valorizado. Eu acho que é uma profissão que deveria ser mais reconhecida e valorizada. Então, eu acho que às vezes quem tem esse olhar hoje não sabia o quanta coisa poderia acontecer, porque é um ser humano. Então, trazer essa tomada de consciência é importante para a valorização e reconhecimento dessa profissão. Você falou que você trabalha com policiais também, né? No nosso caso, quem é o primeiro que está ali é a linha de frente quando acontece um assalto? É o vigilante. Tá? Depende da atuação dele. Mas só que nós somos treinados, tá? Por exemplo, num banco, eu só posso reagir se eu tiver domínio da situação. Fora isso, eu não vou colocar a vida dos clientes e dos meus companheiros em risco, tá? Num possível tiroteio, né? Em qualquer lugar. O vigilante era treinado para isso. Porém, é como você falou, desvalorizado. Né? Algumas palavras que falam, seu guardinha. Tá? Olha, não me chame de guardinha não, que a briga vai ser feia. Tá? Como é que é? Soldadinho de chumbo. Seu guardinha, quando as ofensas sejam maiores, né?
seu merda, seu isso, aquilo. Quando é negro, então piorou. Sim, e realmente Tá, existe essa piorou. Quando o valorização. vigilante é negro, aí as ofensas vêm e vêm mesmo, tá? E isso tudo afeta o psicológico da pessoa. Sim, com certeza. Você falou, né? Questão de respeito, ou porque a pessoa tem um status ou condições financeiras, mas quem é arrogante com eles são arrogantes com outras pessoas normalmente, né? Sim. Só se aproveita dessa situação ali. Queria agora falar um pouco sobre bullying. É outra situação, né? O bullying. Eu tenho essas coisas em casa, por isso que eu falo assim, né? Tem uma molecada lá que foi aniversário do meu neto, do Kaique, né? Aí os outros falaram, feijoada de peixe. Olha, valeu feijoada de peixe, porque ele é bem pretinho. Uhum. Eu peguei os moleques e falei, pá, que brincadeira é essa? Que história é? Ah, pensar que é meu apelido. Eu falei, não é seu apelido, você agora tá dando risada. Depois, né? Então, esse tipo de coisa. Escola também, tá? O bullying na escola, isso afeta muito a criança, né? Afeta. Por isso que, assim, tomar conhecimento, como essa escola vai estar lidando com essa situação, porque ela tem que intervir. A família tendo acesso a um comentário, por isso que, assim, tomar cuidado com os apelidos. Eu sei que a gente vem de uma época e tudo bem, mas, assim, a pessoa vai se enxergar como aquilo, né? Ela pode fazer de conta que não lida, mas ela, né, são apelidos às vezes que ficam e que mexem com a nossa autoestima. Então, assim, a família tomar consciência, o que a família vai fazer para que isso não seja normal, seja da questão da sexualidade, da cor de pele, etc. Trazer esse conhecimento, porque vai interferir com a pessoa, pelo peso, cor de pele, cabelo, tudo isso. Então, opa, como é que esses pais têm que estar cientes? Você viu, você interviu, opa, aqui eu não aceito, porque isso. E realmente, assim, opa, vamos buscar um psicólogo, porque não é isso um fator isolado, porque assim, uma situação dessa pode trazer para outras, porque às vezes a pessoa já tem mais dificuldades, vulnerabilidades, criança, adolescente, pra gente cuidar do emocional dessa criança, né? Porque realmente, quando uma coisa pega, um comentário, uma frase, ela vai ser vista por essas crianças, adolescentes, dessa forma. Sim. Entendeu? Só que às vezes as crianças, os adolescentes podem ser um pouco maldosos, né? Então, assim, é como a criança, esse adolescente está se percebendo. Mas, assim, quanto maior a intervenção é melhor, para que isso não crie, sabe? Uma coisa como se fosse comum. Por que não é comum? Né? Qual comentário que desvalorize se a gente está fora do peso, a cor de pele, cabelo, situações sexuais, né? Qualquer coisa assim, a gente tem que intervir. Trazer a consciência que isso não é uma brincadeira saudável, né? Porque vai interferir. É como o caso da Carla, da minha neta, né? A filha da Carla. Na escola, brincavam com o cabelo dela, ela é gordinha, é isso, é saco de batata, bola, é chupeta de baleia, é isso, aqui. E ela é daquele jeito, ela descia o braço. Então, ela se protegia. Mas tem gente, ou vai pro ataque, ou fica passivo e submisso. Ela descia o braço, mas não tinha tá que nem trazer, aí. Não. Mas ela ficava no poder de reação, de agressão Sim. sempre, pra se proteger. Foi uma das formas que ela gerenciou. Mas a gente trabalha na psicologia, opa, até onde? Né? Se colocar, às vezes, no verbal, sempre tem que também ir pro físico, né? Em último Sim. caso, pro físico. Mas precisa. E a escola também tem que ter. Você tem que trazer pra escola e fazer um trabalho. Porque quando você vai atender uma criança dessa, ela tem questões referentes ao peso, a pele, cabelo, outras coisas. Né? Mesmo que na hora fale que não tá nem aí, porque às vezes fala, não tô nem aí. Mas tem. Quando você vai investigar, quando você fala, sempre tem muitas questões aí, né? É intervenção. Tudo, estrutural, no ambiente todo. Todos os ambientes que ocorre isso tem que ter uma estrutura, uma intervenção. Teve uma vez, doutor, nós fizemos um encontro, foi o primeiro encontro da mulher na vigilância privada, tá? E tinham 200 e poucas mulheres, tá? O negócio foi sensacional, sensacional. Aí eu cheguei, né? Logicamente, o encontro era de mulheres, mas eu, enquanto presidente do sindicato, eu abri, né, o encontro, tudo. Nossa, e eles começaram a zoar. Pensaram todo mundo, só tem mulher aqui, gente. Aí, a brincadeira, né? Falei, legal. E tinha uma doutora, nossa, médica, a pernambucana. Eu falei, ela pegou e falou, não, peraí, o senhor não vai embora, o senhor vai ficar aqui, o senhor vai ser o exemplo. Eu falei, ai, lá vem ela, viu? Tira a camisa. Imagina, né? A mulher, tira. Me zoando. Para mostrar a questão que o homem também tem câncer. Sim, entendi. Foi Para propósito. fazer um toque. Existe um propósito. Eu falei, rapaz, eu naquela ali, eu falei, rapaz, peraí, chegava em casa, opa. Mas aí, galera, existe. nós temos problema também, viu? É verdade. Não sabia, não. Existe, o homem pode ter câncer de próstata. Eu puxei esse assunto brincando, mas sério, nós temos uma associada aqui, você sabe, né? A Débora, nossa companheira. Tá, e
ela passou, tá? Por isso, tá? Nos 2 seios, fez a cirurgia, tudo. E nós estamos sempre conversando com ela. É uma pessoa totalmente alegre, tá? Mas a gente vê que ela baqueou muito. Tá? A minha tia, ela arrancou os 2 seios. Os 2, tá? E não colocou prótese, ficou reto mesmo. Mas ela, graças a Deus, não precisou fazer isso. Mas a gente repara, tá? Eu brinco muito, tá? Inclusive a gente ela morava no 8º andar, eu morava no 9º, né? No mesmo prédio, tá? E essas pessoas, doutor, elas têm essa tendência, tá? A ter essas crises, não é isso? As crises. A pessoa que faz, as Então, mulheres. a gente tem que entender que, assim, quando vem uma doença, por isso que é um suporte psicológico, como a gente vai lidar com essa doença. Você entende? Porque a pessoa vai estar vulnerável e frágil. Ela tá mais ali exposta. E não, vai dar tudo certo. Não adianta falar que vai dar tudo certo, porque a gente não sabe como vai ser o tratamento, se vai doer ou não. A gente precisa trazer essa realidade, mas como ela vai gerenciar, porque ela não é só a doença, ela é um ser humano e tem outras partes dela. Agora, quando a gente vai para uma questão de amputação, seja num peito ou num outro, você entende? Ela é vista como aquela parte. Aí eu tiro um pedaço do meu braço. Gente, vai interferir. Às vezes a mulher, como eu me sinto como mulher? Nem todas vão conseguir, às vezes, colocar uma prótese, mas aquilo representa um perigo, um medo, alguma situação pior, morte, sofrimento, etc. Mas ela vai se ver cada vez como ela se percebe, vai interferir na identidade dela. Por isso que um suporte psicológico, referente à doença em geral, e como ela se percebe, né? Porque realmente é diferente, né? Às vezes você tem um parceiro, parceira, como ela se coloca, nem todo mundo é tão resolvido pra gerenciar ali, vou tirar e tá de boa, né? Como aquela história, tá? Um cadeirante, você nunca deve tratar o cadeirante com pena, porque eles não querem isso, tá? A pessoa que tem deficiência, ele não quer que você tenha pena dele, tá? E você tem que entender a situação... A limitação dele. E a limitação da pessoa. Ele tem uma limitação física, mas cognitiva e intelectual tá lá preservada. E isso que as pessoas não consideram, né? Elas generalizam quando você tem uma dificuldade. Você tá em burnout. Nossa, ele não é frágil, etc. Não, isso é uma das limitações e incapacidades. Não significa que outras áreas você não consegue trazer e oferecer ali como ser humano. Mas aí é nada como psicólogo, alguém ali para quebrar essas crenças, que são crenças. Não sei o quê, não sei o quê. Não, ele pode fazer muitas coisas, às vezes que nem a gente faz. Né? O que a gente não tem esse desempenho ali, seja cognitivo ou de outras formas. Vai desenvolvendo outras habilidades, né? Sim. A adaptação, né? Sim. Ok. Então, realmente, a questão da importância da busca... Hoje, as pessoas, as mães, eu atendo crianças, mais adolescentes e adultos, elas estão indo porque é um processo de escola, um processo que tem muitos desconfortos, processo para faculdade, dia a dia. Hoje, as pessoas estão indo como um dos pilares de cuidados. Não precisa ter uma situação específica de sofrimento. Então, a gente está quebrando essas crenças, né? Tô falando para os homens mais, que não precisa esperar dar ruim. Tem algum desconforto? Vou buscar um olhar sobre essa situação. Referente ao relacionamento, ansiedade, medos, coisas do dia a dia, né? Não precisa. É como se fosse treinar. Você treina uma vez, tá bom? Não. Você vai treinar umas 2, 3 vezes por semana, ou uma vez que seja. Mas existe um cuidado, a constância é o segredo. Você toma banho só um dia, depois não toma, fica 3 dias? Não. Você tem que tomar banho todos os dias, tem que treinar, tem que ter um cuidado ali. Às vezes eu dou uma alta, gente, quinzenal, né? Só pra ter um acompanhamento, pra gente estar ali acompanhando. Mas são cuidados constantes. Né? Porque o nosso mental ali, nós somos seres sociáveis, a gente está no meio, seja com família, nós conosco mesmo, com todos, trabalho, em outras áreas. Então a gente precisa de um olhar diferente para lidar, porque você tem uma dinâmica de funcionamento da sua família, crenças, situações que você passou, e o outro é diferente. Então quando a gente compreende, você fica mais flexível em estar com pessoas e situações e entender o lado dela, mesmo que eu não concorde. Entendeu? Fica mais fácil, a gente deixa mais leve. A gente fala essa habilidade social, de comunicação. A gente tenta deixar as coisas mais leves e claras. Perfeito. Maravilha. Deixar seus contatos, tá? Eu vou deixar. O trabalhador, você pode falar de suas redes sociais? O meu tá psicóloga Neide Madeira no Instagram. Passa o telefone também? Sim. É 11 94442 4976. Pode entrar em contato. Tá. Como vocês viram, tá? A Neide, ela deixou assim, abriu um leque pra gente, né, Ronaldo? Sim, tá? sim. E, companheiro Ronaldo, você... Quero agradecer a sua presença mais uma Obrigada. vez, seu tempo, por ter compartilhado com a gente essa experiência enorme e o conhecimento, um pouquinho do seu conhecimento, para ajudar os Obrigada. vigilantes e todas as pessoas que vão assistir, né, Geiso? Sim. E que nesse momento tá passando por isso, ou
ou conhece alguém que está passando por isso, precisa de ajuda, né? Então procure ajuda, né? Isso é Sim, fazer um importante, pouquinho isso com a aí. visão da psicologia, né? Até desse olhar ali, como funciona. Obrigado. Não, eu que agradeço, gratidão. Bom, já estamos chegando no final, tá? Eu queria agradecer a Neidi, Obrigada. tá? E agradecer publicamente, né? Tudo que você fez e está fazendo por mim. E dizer para você, companheiro, tá? Eu não deu vergonha de vir aqui expor a minha vida para vocês. Como eu coloquei no dia da assembleia que nós tivemos aqui, tá? Com os trabalhadores, eu coloquei e hoje eu falo abertamente, tá? Eu posso falar abertamente tudo o que eu passo. Como nossa categoria, tá, a maioria é masculina, eu estou sim, gente, com problemas de libido. Qual o problema? Tá? Eu não sou menos homem do que você, do que ninguém. Eu tomo hoje, tá, na parte da manhã, são 12 comprimidos. 3 após o almoço e 9 à noite. Tá? Mas o que me segura, o que está me deixando seguro para continuar vindo trabalhar são as sessões que eu faço com a Neidi. Tá? E assim, ela puxa minha orelha, olha, faz, tem que fazer. Até porque se eu começar a mentir para ela, eu vou estar mentindo para mim. Tá? Então, não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Deixe essa postura machista de lado. Procure a orientação, procure informação, porque você é essencial para muita gente, principalmente para a sua família. Um forte abraço a todos e até a próxima.